voltamos com 3-1, que hoje discute a violência no trânsito. Participam da conversa o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Seção Brasília, Dr. Cléris Antônio Casagrande, o especialista em trânsito da Universidade de Brasília e presidente do Instituto de Segurança no Trânsito, professor Davi Duarte, e o assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho. Antes, nós vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. A lei seca está cumprindo a sua função? Inspetor Castilho. Grande pergunta. A lei seca, ela pode ser interpretada e pode ser avaliada sob dois prismas. O primeiro do trânsito urbano e depois do trânsito rodoviário. No trânsito urbano, que não é a especialidade da Polícia Rodoviária Federal, ainda que muitas rodovias cortem cidades, no trânsito urbano, a lei seca ao volante, sempre é bom deixar claro que ninguém está proibido de beber, e sim de beber e dirigir, a lei seca nas cidades, ela perdeu eficiência, é fato. No início, havia uma comoção nacional, o assunto foi levado para todos os ambientes de discussão, ponto positivo para a lei seca ao volante. Antes o trânsito era discutido apenas em ambientes técnicos. E a partir da lei seca ao volante, a segurança no trânsito ganhou realmente as ruas, ganhou restaurantes, bares, muitos passaram a discutir sobre isso. Mas nas cidades a fiscalização perdeu eficiência, perdeu envergadura. Já nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal tem estatísticas. A gente não pode dizer que ela funciona perfeitamente nas estradas, uma vez que agora, na Semana Santa, nós tivemos mais de 700 flagrantes de embriaguez. É um feriado religioso, sem excessos de bebidas, de festas, e ainda assim foram mais de 700 flagrantes. Mas, no início da lei, lá atrás, em 2008, a Polícia Rodoviária Federal tinha um flagrante de embriaguez para cada 9 testes aplicados. A cada 9 motoristas que sopravam o bafômetro, um era flagrado embriagado. E hoje é um flagrante para cada 32. Discutir essa relação realmente mostra que nas rodovias os motoristas hoje têm uma consciência um pouco maior, não só do risco que eles correm dirigindo bêbados, mas que também existe fiscalização. Agora a Polícia Rodoviária Federal vive um drama que é herdar do trânsito urbano os motoristas que bebem e chegam às rodovias. Eles bebem dentro de um bar na cidade, dirigem dentro da cidade e muitas vezes pegam a rodovia para ir de um bairro a outro, uma vez que as rodovias viraram avenidas. E quando chegam às avenidas, às rodovias, eles chegam sem fiscalização e a Polícia Rodoviária Federal tem que pegar esse passivo, pegar o motorista do trânsito urbano, multar e tirar ele de circulação. A lei seca, como o Alexandre falou, levantou esse debate. Agora, é preciso mais. É preciso, por exemplo, um motorista que bebe hoje, que toma um porre, né? Quanto tempo depois ele estará... quanto tempo ele precisa esperar para voltar a dirigir? Quer dizer, isso é uma informação que as pessoas não sabem, né? Nem sabem, aliás, os condutores, os motoristas, nem sabem os efeitos nocivos do álcool, assim, tanto para a saúde, quanto, especialmente para beber e dirigir, né? Então, o álcool tem 3 efeitos básicos, né? O primeiro é que ele diminui os reflexos, né? E as pessoas não têm noção o perigo que representa a diminuição dos reflexos. Por exemplo, se ele retarda 1 segundo na freada, em uma situação de risco, ele a 60 km por hora, que é uma velocidade digamos assim, urbana, né, ele andou 17 metros. Isso pode tranquilamente ser a diferença entre um acidente ou não, né, 17 metros. Então, ele primeiro diminui os reflexos, né? Segundo, ele muda o comportamento. Até porque se não mudasse o comportamento, as pessoas não beberiam. Mas o motorista ele fica mais agressivo, negligencia riscos. E em caso de acidente, esse é o terceiro efeito, em caso de acidente, quanto mais ele bebeu, menor a chance de sobrevivência dele. Esse número talvez eu acho fundamental, porque os motoristas bebem, são egoístas, porque expõem outras pessoas ao risco, pessoas que não têm nada a ver com a vida dele, mas se eles ao menos pensassem neles próprios, eles não beberiam, porque eles resistem menos tempo à chegada das equipes de emergência. E no hospital, mesmo no hospital, o Dr. Cléris sabe bem disso, né, eles são, assim,
cuidar de um paciente, de um ferido, que teve ingestão de álcool, é muito mais difícil do que uma pessoa sóbria. Então, as chances de sobrevida dele são muito ruins. Agora, é preciso que o Estado faça campanhas, né? E inclusive campanha dizendo, olha, se você bebeu tanto, né, tantas doses, você precisa esperar tanto tempo, né? Há uma série de mitos sobre tomar banho frio, sobre café, cura os efeitos do álcool. Isso é tudo mito, né? O café pode, inclusive, potencializar o efeito do álcool. Respirar fundo também não tem efeito, qualquer efeito na diminuição do álcool no sangue. Tomar banho frio ou gelado, ele passa a ser um bêbado limpo. Então, há uma série de mitos com relação a isso. E é preciso esclarecer que, para cada dose que o indivíduo bebeu, seja uma latinha de cerveja, seja uma taça de vinho, uma dose de uísque ou de cachaça, ele tem que esperar pelo menos 1 hora para que o metabolismo do corpo faça o trabalho de eliminação do álcool. Então, se o sujeito toma 10 doses, ele tem que esperar pelo menos 10 horas para voltar a ter qualquer atividade, como dirigir ou mesmo trabalhar numa máquina. Bom, é impressionante que, às vezes, como você disse, esse alcoólatra, essa pessoa que bebeu, não chega ao hospital também, né? Antes dele chega 3, 4, 5, meia dúzia. É mais grave que ele. Impressionante o resultado, porque é um produzindo vários, entendeu? Vários pacientes. Normalmente, até se vê constantemente a relação da mortalidade dos acompanhantes sem a mortalidade do motorista, né? Do condutor. Então, às vezes, chega antes no hospital os atropelados, os feridos, e depois chegam. Na maioria das vezes, ele tem a potencialidade de evacuar do local, não achar a pessoa e depois deixar esse desastre todo. Mas Agora, tem outra, se me permite, só rapidamente, tem outra controvérsia que o Alexandre aí, por ser da Polícia Rodoviária Federal, mas toda a parte de fiscalização tem tido dificuldade, é a história de não poder gerar provas contra si mesmo. Né? Então, eu não sou obrigado a soprar o bafômetro porque eu não posso ser obrigado a gerar provas contra mim mesmo. Ora, então quando o sujeito vai viajar, se ele botar uma arma na cintura, vai viajar de avião, ele não pode passar, ou ele pode se negar a passar no detector de metais para não gerar provas contra si mesmo. Digo mais, chega na renovação da carteira, ou na hora de pegar a carteira de habilitação, o oftalmologista do órgão de trânsito aponta aquele quadro com letrinhas e fala assim, senhor, o senhor pode ler esse quadro? Ele fala, não, eu não vou produzir provas contra mim. Nada mais é do que um teste. Ninguém é preso se não soprar o etilômetro. Agora, perde-se aquela concessão de dirigir, uma vez que também não é direito. Ninguém nasce com o direito de dirigir. Você se habilita a dirigir e o Estado te concede, a título precário, uma vez que você tem que passar por renovações, essa permissão para dirigir. Então, basta que você siga o rito correto, faça os testes sempre que solicitado, que você mantém essa concessão de dirigir. E aí, Alexandre, tem outra coisa, Azedo, que é o seguinte, na Constituição... Agora, do ponto de vista prático, isso não está funcionando, porque você vê, agora, recentemente, nós tivemos um caso de um senador conhecido, né, que foi governador de Minas, o Aécio Neves, que foi autuado por um policial numa blitz, quer dizer, não existe, em princípio, não existe ninguém acima da lei com relação a essa exigência. Se o sujeito não fizer o teste, de qualquer maneira ele vai ser punido, porque já existe jurisprudência com relação a isso, não é? Ou eu estou errado? Mas não. Ele não é preso, na verdade. Ele perde, ele vai passar por um processo interno do órgão de trânsito que vai decidir ou não se ele perde aquela concessão de dirigir. Agora, pela negativa ao etilômetro, ao teste do bafômetro, ninguém é preso.
Só é preso se realmente Sim, mas ele é impedido de dirigir, tem a carteira apreendida, não pode conduzir ele o perde carro. aquela concessão que ele tinha ganho a título Olha, precário o fato do é que a Estado. Constituição diz o seguinte, no artigo 5º, ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa, fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Então, é obrigação do Estado, e está na lei isso, está no Código de Trânsito, que as pessoas precisam se submeter aos testes de alcoolemia, para saber se elas podem dirigir, né? Então, todo mundo tem que se submeter ao teste de alcoolemia, ao bafômetro lá, soprar o bafômetro. Agora, tem bafômetro para todo mundo? Tem, olha, o Estado tem, a lei veio antes, ou é mais robusta do que a capacidade técnica de Então, por exemplo, implementá-la. quando um policial chega, porque isso não é incomum não, quando o policial chega e diz, olha, você tem direito de escolher entre fazer o teste e não fazer. Se você quiser fazer o teste, nós vamos até a delegacia para fazer o teste. Aí o sujeito diz, não, eu prefiro não fazer. Aí ele é autuado. Isso é comum, é feito com frequência. Isso é correto? É um procedimento correto da polícia? Olha, a gente precisa Ou aperfeiçoar é um a lei. expediente É um expediente. para... A gente, para tirar a lei do papel e levar para a rua, é preciso que a gente treine bem os agentes de trânsito, é preciso que haja bafômetros, e até aqueles bafômetros chamados de balõezinhos, haja bafômetros suficientes para fazer para testar quantos motoristas sejam necessários. É preciso dar o direito de defesa ou de reteste para o motorista, para o condutor, porque, como qualquer máquina, o bafômetro eventualmente pode ter alguma margem de erro. Então, é preciso a gente aperfeiçoar a lei. Agora, o que a gente não pode é jogar essa lei no lixo. É preciso aperfeiçoá-la. Porque a minha dúvida é a seguinte, se ela está sendo jogada no lixo, ou não, porque isso é uma coisa assim, que depende muito da segurança do trânsito, ter uma rotina. Em muitos lugares tem, por exemplo. No Espírito Santo tem lá um negócio chamado Madrugada Viva, que é feita pela Polícia Rodoviária Estadual, e no Rio de Janeiro tem Operação Lei Seca. Operação Lei Seca. E funciona. Aqui em Brasília, por exemplo, tem muita blitz, tem muita... Mas Principalmente na saída dos bares. Eles ficam... Às vezes a gente fica até com a impressão de que o dono do bar gosta muito, porque aí as pessoas continuam bebendo, esperam a blitz ir embora e depois ele sai do bar. fica todo mundo acampada. Tem um ali no Sudoeste que é muito engraçado, que eles ficam na saída do estacionamento ali de uma quadra cheia de bares. Aí aquilo está sempre lotado de gente nos bares, porque fica todo mundo bebendo, esperando a polícia ir embora para sair. Eu faço a relação seguinte, não é igual, é semelhante. O processo de você deixar a porta aberta para o ladrão entrar. Entendeu? Toda vez que a gente realmente está nesse sistema, que existe muita fiscalização, mas uma fiscalização que ela é para arrecadação. Não existe muita, aquela educação que se fala até hoje, essa fiscalização, eu tenho realmente muita crítica em cima disso, correto? Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, e aí a gente comenta mais esse assunto aí da fiscalização.